vida no campo é o destaque de hoje do Repórter Canção Nova. Uma reportagem especial mostra a fé do brasileiro que vive na roça e sai em romaria até o Santuário de Aparecida. A diversidade do agronegócio brasileiro, o recorde na produção de ovos, a força da exportação de melões, a influência do clima na produção do mel e a delícia caseira que todos os dias está na mesa do brasileiro, a manteiga. Temos também as iniciativas de quem pensa no agora e no amanhã e por isso cuida da natureza, recuperando matas ciliares e nascentes. Vamos juntos nesse Repórter Canção Nova direto do campo? Em todo o país, projetos de recomposição florestal se mostram essenciais para a manutenção da biodiversidade e preservação dos recursos hídricos. Nossa equipe de reportagem mostra como esse trabalho acontece numa propriedade rural de Cruzeiro, interior de São Paulo. Este pequeno córrego é chamado de Rio da Água Limpa, responsável por abastecer 50% do município de Cruzeiro. A preservação desta área é fundamental, pois impacta diretamente no abastecimento de água do município. O engenheiro agrônomo Fabiano Haddad é o responsável pelo projeto de recuperação de matas ciliares. Explica a importância da restauração florestal. Vai melhorar a questão hídrica da propriedade, né? A gente vai ter um maior volume de água, não vai ter assoreamento nos rios, então essa parte técnica também, isso vai ajudar muito o produtor rural. Além da qualidade de vida, né, que o produtor rural vai ter. O projeto de recuperação de trecho de mata ciliar do Rio da Água Limpa teve início neste ano de 2020. Entre os meses de março a julho foram plantadas 14.800 mudas e 10 hectares de muvuca, recuperando uma área que corresponde a mais de 16 campos de futebol. É uma das propriedades que participa do projeto, a fazenda chama Fazenda Água Limpa, né? Foram plantadas 10 hectares aproximadamente de restauração florestal. Dentro desses 10 hectares nós trabalhamos aqui a muvuca, é uma técnica onde envolve sementes, tá? Um mix de sementes de espécies arbóreas e arbustivas e herbáceas também, junto com a leguminosa e também áreas com plantio de mudas mudas e adubação verde na coroa. Fomos até a Fazenda Santana do Sr. Carlos Antônio, onde 94% da propriedade é de área preservada. Quando pergunto os benefícios que essas áreas trazem para a fazenda, seu Antônio afirma sem medo. O benefício é notório, Jean, entendeu? Eu, com muito orgulho, eu digo que esse rio que está correndo aqui do lado nasceu aqui na minha propriedade, entendeu? E eu tenho que preservar isso aí. Eu mexo com pecuária de corte, meu gado precisa beber água, entendeu? Então não tem como negar o quanto, para até preservação dessa minha atividade econômica, eu tenho que preservar essa água que corre aqui na minha fazenda. Além do produtor rural contribuir para a preservação do meio ambiente, ele ainda pode ter uma renda extra através da venda das sementes. Hoje as sementes de espécies arbóreas nativas, na internet, por exemplo, ultrapassam os seus R$1.000 o quilo. Então, para a gente ter uma ideia, aproximadamente hoje, a gente consegue, por ano, coletar em torno de 50 a 100 quilos de semente por hectare. Então, você imagina a renda que o produtor pode ter através da venda dessas sementes arbóreas para fins de restauração em outras áreas. Mais um benefício que eu falo de nós preservarmos a natureza e preservarmos a água. Não é apenas a minha pecuária de corte, não é apenas a água que vai para Cruzeiro. Vamos o mel, tá? Hoje, tudo que você lê aí, as abelhas no mundo, não é só no Brasil não, elas estão sumindo, tá? Aqui na Fazenda Santana, nós também extraímos o mel, invasamos o mel, tá? Mel da Fazenda Santana, eu tenho vários apiários, tudo isso é preservação, nós vamos conseguir com esse projeto da FEHIDRO, de preservação das matas ciliares. Iniciativas como esta também podem partir de cada um de nós. A preservação do meio ambiente contribui para um mundo melhor. Cuidando da natureza, você pode garantir um futuro mais sustentável e verde para gerações futuras.
Como a gente viu, a recuperação de mata ciliar preserva nascentes e cabeceiras de rios e com isso se torna a solução adequada para a conservação da água no solo. Em Minas Gerais, a iniciativa tem auxiliado muitos trabalhadores da área. O cuidado com as fontes de água é uma preocupação global. Responsabilidade desde a produção, captação e manutenção de seus cursos. O grande número de nascentes contaminadas tem mantido o alerta sobre o tema. Acúmulo de terra, areia e detritos associados a questões do desmatamento interferem no volume de água e afetam diretamente a população. Foi o que aconteceu na propriedade que seu José administra. Ela tinha água, aí quando botou um fogo aí ela secou. Desse modo, as práticas conservacionistas se tornam eficientes. As ações da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais consistem em orientar produtores no processo de recuperação. Os produtores aprendem sobre o manejo ambiental das nascentes e o ciclo hidrológico. Aprendem a fazer uma pequena intervenção de baixo impacto no olho d'água para eliminar o assoreamento natural que ocorre. E também como proteger as nascentes através do plantio de mudas no entorno. As iniciativas de baixo impacto seguem os padrões do Código Florestal e constituem a produção sustentável. Desde 2015, o Senar Minas já realizou mais de 1.800 cursos e treinamentos, permitindo a capacitação de mais de 20 mil pessoas e permitindo a recuperação de diversas nascentes em todo o estado. A recuperação das nascentes proporciona maior volume e mais qualidade da água. O recurso, sem contaminação, diminui a incidência de verminoses, melhora a saúde das pessoas, bem como a dos animais. Apesar da orientação de profissionais, o empenho da população tem feito a diferença no que diz respeito ao cuidado com esses locais. Os mineiros do município de Formoso reconhecem que as adaptações nesta área se tornaram indispensáveis para a melhoria da nascente. Os benefícios é que rendeu a água, né? Todo mundo pode, como já tem, nós somos 14 que usa da água da mina, os benefícios que ela vai trazer para nós é a renda da água que aumentou. E com a manutenção da qualidade da água, a ideia é ampliar o cuidado. A demanda é muito grande, porque as águas estão secando tudo, né, Mariluz? Então a gente pretende estender mais para frente, onde as pessoas precisam. Sem água ninguém vive, e água é vida. Em muitos recantos do país, outra técnica ajuda os agricultores a driblarem os efeitos da estiagem. Em Santa Catarina, a construção de cisternas se mostra uma solução eficiente. Uma prática que pode ser implantada em qualquer parte do Brasil. Seu Jami não se arrepende de ter investido na implantação da cisterna. O produtor rural só conseguiu expandir a criação de porcos porque não faltou água na propriedade. Foi um investimento muito bem feito que eu fiz. Quando surgiu essa oportunidade da gente fazer a cisterna, na época eu tinha uma granja só aqui em cima e tinha a intenção de ampliar, fazer outra. Daí a gente tem bastante número de animais, foi o que eu aproveitei, digo, vou ter que fazer. Senão eu não tinha condição de fazer outra granja só com a água que eu tinha, né? Em todo o Brasil, a seca tem sido frequente. Com a chegada do verão, a preocupação de agricultores está voltada ao abastecimento de água. Lá no oeste de Santa Catarina, a construção de cisternas para a captação de água de chuva, que é frequente nesse tempo, tem sido a solução para os agricultores manterem pastos e o cultivo de plantações. Outro investimento do seu Jami foi na pastagem perene, que uma vez plantadas, permanecem produtivas por anos, desde que receba manutenção. Se eu tivesse que plantar uma pastagem anual, eu iria estar plantando agora para esperar mais uns 40 dias para ter pasta. E assim a gente já tem. E a gente tem observado no município que mesmo com essa estiagem severa que a gente enfrentou, a pastagem vem se mantendo verde, vem se mantendo em condição de pastejo para os animais. Todo o sistema é assessorado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a APAGRE,
e tem o apoio da Secretaria Estadual de Agricultura. É uma cisterna com capacidade de 500 mil litros de água, né? E essa cisterna aqui que dá condições para o produtor aqui trabalhar na atividade de pecuária de leite e na suinocultura. O sistema de captação na propriedade de seu Jamil deu tão certo que ele resolveu investir até no lazer. Piazada aí, gosta? Sobrou água da cisterna para encher a piscina. A estiagem prolongada e a devastação dos pastos provocadas pelas queimadas no Pantanal durante o ano passado obrigaram os pecuaristas do Mato Grosso do Sul a buscar alternativas em poços artesianos para manter a criação do gado. A preocupação do Carlos e de outros criadores é que 2020, marcado pela seca e muitas queimadas, deixou a região devastada. Ele lamenta as perdas e prevê desafios maiores para o ano que vem. A expectativa para esse ano de 2021 não é das melhores, porque está sinalizando que essa vai ser uma dos anos muito secos. O trabalho na construção de poços artesianos é para evitar maiores danos no rebanho. Todos os outros afazeres na fazenda em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, foram deixados de lado para socorrer o gado. Nós estamos já preparando a parte orçamentária e já também com a parte de obras nas fazendas, que é poços artesianos com placas solares e também poços de retroescavadeira onde consegue cavar e ter uma boa água. Clima e ações humanas são, segundo a especialista, fatores que contribuem com a escassez de água na região este ano. Porque a principal fonte de água para o gado são as águas superficiais, que estão presentes nas lagoas, nos poços, águas também de transbordamento. E com essa seca extrema tem uma redução da água associado ao consumo maior de água pelo gado, por conta das altas temperaturas. Juntando as consequências das queimadas e da seca que atingem o Pantanal, somente no estado do Mato Grosso do Sul, 74 municípios tiveram áreas agroprodutivas afetadas até o mês de novembro. A solução para amenizar a situação está em uma alternativa que eleva os custos de produção e, consequentemente, o preço final da carne. A busca de água subterrânea por meio de poços tubulares. Muitos criadores, produtores já têm, né, o uso de poços, né, associados, geralmente eles captam água usando cataventos. Carlos lamenta ver a aflição do gado e sabe que os animais sofrerão os efeitos deste momento no futuro. Quando se vê as vacas magras que estão com os bezerros ao pé, com dificuldades de amamentação, isso aí tornará dificultoso lá na frente, na desmama desses bezerros, que vão ser os bezerros mais fracos. A atividade rural cresceu. Mesmo diante dos efeitos negativos da pandemia de coronavírus, muitos brasileiros começaram a buscar lazer e descanso no campo, movimentando o chamado turismo rural. A realidade no campo sempre foi apreciada por muita gente. A tranquilidade da rotina e o refúgio em meio à natureza são também opções de entretenimento para a população. Com a classificação de Ano Internacional do Agroturismo e Turismo Rural, a vivência fora do ambiente urbano em 2020 ganhou ainda mais destaque. A Confederação Nacional de Municípios acredita no potencial do ramo para aumentar a renda nas cidades. As atividades de turismo rural podem ser definidas por uma gama de serviços, que vão desde a hospedagem em meio à natureza, experiências no campo, como cavalgadas, trilhas, plantio de mudas e, é claro, a degustação de produtos regionais. A pandemia, no entanto, mudou o cenário, proporcionou momentos de fragilidade para essa prática. As visitações caíram drasticamente e a comercialização dos produtos também. Este agricultor sentiu o desafio no trabalho. Essa muda que veio da Argentina, ela chegou para a gente mais ou menos com mais de um mês de atraso. Então, onde a gente já poderia estar colhendo mais frutos, porém, teve essa questão da pandemia. Mas, diante da falta de alternativas, o profissional da área conseguiu uma adaptação. As visitas começaram a ser para pequenos grupos.
geralmente oriundos mesmos ali dos municípios vizinhos. Visitas agendadas, sempre em ambientes bem abertos. A comercialização dos produtos passou a ser por telefone celular, ou por meio de mensagens, aplicativos e até ligações. No Espírito Santo, a estrutura da plantação de morangos foi revitalizada e a atividade rural se modernizou. E as pessoas vêm e colhem os frutos e, na maioria das vezes, nos marcam nas redes sociais e é onde está sendo divisor. Está agradando muito aos olhos de quem vê e de quem consome o produto. A expectativa do Ministério do Turismo é que a opção impulsione aos poucos a retomada das viagens pelo país. E para atender a tão desejada demanda pós-pandemia, o trabalho no campo vai exigir o mesmo empenho. É preciso ampliar, mostrar os horizontes do saber fazer. É preciso mostrar receitas de família, histórias de família, produtos artesanais, orgânicos e até os menos processados. Tudo isso vai ter o seu valor pós-pandemia. E daqui a pouco, na diversidade do agronegócio brasileiro, a produção de ovos bateu recorde. E como é produzida uma delícia que não sai da nossa mesa, a manteiga. Já já eu te mostro. Um dos carros-chefes da economia brasileira é a produção agrícola. As estimativas para este ano são positivas para quem exporta. 2020 foi ano de safra recorde no Brasil, 252 milhões de toneladas, aumento de quase 4,5% em comparação com 2019. Para 2021, as expectativas são ainda melhores, segundo o levantamento sistemático da produção agrícola divulgado recentemente pelo IBGE. Para o ano que vem, são esperadas quase 257 milhões de toneladas. A colheita histórica deve vir especialmente pelo aumento da produção de soja e milho. A soja e o milho, nos últimos anos, tiveram uma expansão significativa da área plantada e da área colhida. Então, a soja vem crescendo, a cultura de soja. Se nós pegarmos os mapas, por exemplo, só para destacar a soja, se a gente pegar nas últimas décadas, a mancha da produção de soja no mapa do Brasil, ela saiu do sul, foi avançando para o sudeste, chegou no centro-oeste e a nova fronteira agrícola do país. Só que nem tudo é notícia boa na produção agrícola. É que a safra de arroz e feijão também será menor em 2021, o que já vem se repetindo nos últimos anos. É claro que algumas culturas específicas, como o arroz, que é predominantemente plantado no sul, né? Mas mesmo nessas áreas a gente ainda tem uma perda de espaço, por exemplo, a cultura da soja, em função dos preços no mercado internacional muito significativos. Então, novamente, se não tivermos nenhuma mudança com relação ao estímulo desses produtores para continuar plantando essas culturas, nós teremos problemas no médio prazo, né? A queda da produção, claro, é sentida no bolso de brasileiros como Giovana, que compra todos os meses 120 quilos de feijão para o restaurante dela. Esse ano o feijão chegou a R$ 8,00, R$ 8,50 até R$ 9,00 o quilo. Agora, nos dias de hoje, estamos conseguindo comprar ele a R$ 5,90, R$ 6,50, mas com tendência de alta. Já nos foi avisado que ele vai subir agora no final do ano. Em 2021, o feijão pode ser o grande vilão no bolso do consumidor. A estimativa é de que o país produza 2.800.000 toneladas do grão. Só que o Brasil consome cerca de 3 milhões de toneladas de feijão por ano. O que vai acontecer? A safra nacional de feijão de 2021 não será suficiente para atender a demanda interna. Então, mesmo que toda a produção nacional de feijão seja direcionada para o consumo interno, faltará feijão. Então, nós teremos a necessidade de importar esse produto para o ano que vem. E aí, evidentemente, tem impactos diretos sobre os preços. Se as projeções se confirmarem, o jeito será pensar em que economizar, porque Dona Benedita não abre mão do feijão. Aqui na minha casa não falta, procuro fazer todos os dias, 2 vezes por dia. E toda compra eu compro, mesmo estando caro agora na pandemia, mas não deixo faltar, porque amo demais feijão.
A produção de ovos no Brasil chegou a mais de 1 bilhão de dúzias no terceiro trimestre do ano passado. A alta da produtividade e do consumo foi impulsionada pelo valor da carne vermelha. Algumas pessoas consomem porque faz bem à saúde, ou porque o médico indicou, e até mesmo por modismo entre frequentadores de academias e praticantes de esporte de alto rendimento. Mas a maioria tem consumido ovo em maior quantidade porque é a proteína que teve menos alteração no preço este ano. Que nós, produtores, aumentamos a oferta de ovo para atender essa grande demanda de consumo no Brasil. Muita gente passou a consumir menos carne vermelha durante a pandemia, período em que o produto mais subiu de preço. Daí vieram as opções de substituição. A carne de frango, por exemplo, esteve mais presente no cardápio do brasileiro, mas nenhuma outra proteína foi mais consumida do que a do ovo. E nós chegamos agora, em 2020, praticamente com mais de 240 ovos per capita ano. Outras razões que mostram esse aumento no consumo do ovo são a diminuição do abate bovino, que teve queda de 9,5% no último trimestre, e a alta do dólar, que facilitou as exportações de carnes vermelhas. Tem certos países que eles tiveram dificuldade de ter carne disponível. E aí passaram a comprar no mercado quem tinha disponibilidade do produto. No nosso caso, com o incentivo do valor da alta do dólar, incentivou a exportar mais. Para os produtores, a maior dificuldade para manter a produção em alta ainda é o preço dos insumos. O elevado valor do milho, da soja, da farinha de carne, enfim, dos produtos que agregam na ração. No entanto, com o mercado dando sinais de recuperação, as expectativas para o próximo ano são boas. Justamente nós temos aí a quaresma, o consumo da merenda escolar, e o consumo possa voltar à normalidade. Vai depender do comportamento do dólar, vai depender se os países que estão, todos que estão afetados pela pandemia, tiverem condições de produzir carne em abundância para o seu mercado. E além dos ovos, o Brasil alcançou destaque com o setor de hortifruti. A produção de melão motivou o crescimento expressivo da exportação da fruta. A temporada positiva no negócio anima profissionais da área. A principal fruta exportada no país tem nome e tradição. O melão, de origem asiática, tem produção de destaque no Nordeste do Brasil. Fonte de vitaminas, nutrientes e de reconhecimento financeiro. É devido à alta do dólar, permite então que a conversão da moeda, quando se vende em dólar, se recebe mais em reais. Outro fator está relacionado aos efeitos da pandemia. Foi, por exemplo, o que motivou a exportação para a Europa. Em países produtores da fruta como a Espanha, problemas relacionados ao clima e à falta de mão de obra impulsionaram a compra da mercadoria. Mas o grande destaque foi o envio do produto à China. O negócio foi estabelecido como fruto de acordo comercial com um país asiático. 3,5 toneladas de melão foram enviadas em setembro após acordo bilateral. A Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, que também participou das negociações, afirmou que vai apoiar os produtores para ampliar as vendas aos chineses. A produtividade no campo se deve a alguns critérios. Nós tivemos um período de chuvas muito favoráveis aqui durante os meses de março, abril e maio, portanto nós temos uma água de melhor qualidade, o solo foi melhor lavado, então a produtividade está muito boa. Benefício direto aos profissionais que se empenham no cultivo. Ele recebe mais pelo que ele exporta, um valor maior, e tem recebido menos porque ele coloca no mercado interno. No final ele consegue um preço bom, porque como ele tem maior procura para exportação, ele consegue compensar as perdas dos preços no mercado interno. E pelo sucesso do trabalho em 2020, a expectativa para o futuro da atividade segue em alta. E a gente espera que com isso nós possamos plantar mais áreas, gerar mais emprego. Então isso é muito bom para a população local também, para os europeus que estão podendo saborear a nossa fruta
e bom para o Brasil. Durante a pandemia, o brasileiro ampliou o hábito de consumo. A procura por mel, por exemplo, aumentou em razão dos benefícios à saúde. Os apicultores do estado de São Paulo sofreram os efeitos da variação climática. Quando a chuva persiste, as abelhas não conseguem coletar néctar e pólen e por isso não produzem o mel. A chuva veio numa hora que, infelizmente, já estava abrindo a florada e aí caiu as flores e a queda foi em torno de 30%. O eucalipto deu um pouco mais, mas nós temos que esperar encerrar o ano para nós ver o total de porcentagem que teve da queda. Nós tivemos uma quebra sim na produção do mel silvestre e na produção do mel de eucalipto. Entretanto, na produção do mel silvestre nós tivemos uma surpresa boa, tanto em quantidade como em qualidade. Apesar da queda, os apicultores comemoram uma boa notícia. O preço do mel está valorizado, devido ao aumento de quase 60% no consumo durante a pandemia. Os benefícios do mel para a saúde fizeram com que o alimento se tornasse um dos mais procurados neste período de isolamento. Eu sei que não tem nada comprovado, eu não cheguei a ler nada específico de que o mel podia ter algum benefício, né, alguma prevenção contra o Covid-19, mas eu tenho a consciência de que o mel é algo que fortalece, né, o organismo, é preventivo, acho que fortalece a imunidade, então eu passei a ter esse cuidado. Se surtiu efeito, eu não sei dizer, eu sei que eu não peguei Covid, então eu acho que pelo menos algum benefício pode ter trazido sim. Dentre os vários benefícios, o mel pode melhorar a capacidade digestiva e fortalecer o sistema imunológico. Também é usado como antioxidante, antisséptico, digestivo e expectorante, além de cair bem com diversos acompanhamentos. Para alguns, o consumo do mel, além de não ter contraindicação, vem atravessando gerações. A minha relação com o mel já começou na infância. A minha família, meus pais sempre tinham o costume de ter o produto em casa e sempre davam para mim e para os meus irmãos quando a gente estava doente, ou mesmo como sobremesa, né, era um produto que a gente consumia. E quando eu constituí família e tive filhos também mantive. O ingrediente que não falta na cozinha brasileira é a manteiga, seja para o lanche, o café ou um prato especial. Nossa equipe foi à Serra da Bocaina, no interior de São Paulo, para mostrar a produção caseira do produto. Chegamos na fazenda do seu Donizete às 4h30 da manhã. A ordenha já tinha sido feita e logo chegou o caminhão para coletar o leite. O sol ainda estava nascendo e da janela do mangueiro o pé de araucária se destaca na paisagem. Estamos na cidade de Silveiras, interior de São Paulo, município conhecido como capital nacional do tropeirismo. Tem sua economia fundamentada no artesanato em madeira, mas hoje viemos até a fazenda Vargem dos Pinheiros, mais conhecida como Fazenda do Zé Canário, para conversar com o Donizete, que tira aproximadamente 650 litros de leite diariamente. Donizete, como que é o dia a dia do senhor aqui? Aqui a gente levanta às 2 horas da manhã para ordenhar o gado, aí depois a gente faz limpeza, toma um café, depois vai cortar a ração para o gado, fazer limpeza por volta do mangueiro. E a rotina da gente é essa, todo dia, isso aqui é dia santo, é chuva, é feriado. Então antes mesmo de amanhecer já acabou o leite? Ah, já. Aqui 4 horas, 4h30 da manhã a gente já está começando a fazer a limpeza. Donizete, e qual o destino do leite? O leite vai para uma fábrica de queijo aqui no bairro dos Macacos. A gente manda para lá o leitinho da gente. A esposa tira lá de vez em quando uma manteiga, um creme para fazer uma manteiga para o gasto. Mangueiro limpo é hora de alimentar os bezerros, com farelo com capim. Seu Donizete explica que teve uma grande melhora na qualidade do leite e tem investido para continuar neste caminho. Uma melhoria para poder melhorar a qualidade do leite, pusemos para tirar direto para ir para o tanque, ordenha direto para o tanque, coisa que a qualidade do leite tem que o leite começar a gelar com 10 minutos, não pode passar disso. Eu antes de pôr esse sistema, meu leite dava 500 e pouquinho de bactéria, agora caímos para 8% de bactéria, está numa qualidade boa o leite nosso, cara. Agora a gente passando para a ordenha já direto no sistema para o tanque, eu já tiro e já vai direto para o tanque
para melhorar mesmo a qualidade do leite. Rende mais o serviço? Rende. A gente ganha 1 hora e pouco na ordenha. Enquanto o seu Donizete vai cortar o capim, fomos conversar com sua esposa, Dona Nádia. É ela quem faz a manteiga caseira. E após a ordenha, quem realiza a produção da manteiga é a Dona Nádia, que há mais de 30 anos mantém essa tradição. Dona Nádia, como a senhora aprendeu a fazer essa manteiga? Aprendi com a minha mãe, sempre batendo no pote de Toddy e batia e daquilo virava manteiga. Dali o processo de lavagem e a gente fazia bolo, rosquinha. E hoje, como que a senhora faz? Hoje, como a vida já ficou fácil, a gente bate no liquidificador e todo aquele processo até virar manteiga. Dona Nádia também explica que é possível fazer outros tipos de manteiga. Se a pessoa quiser que a gente faça ela doce, temperada, a gente até pode fazer. E como que faz ela doce? A doce você pode acrescentar nela, no preparo dela, sem o sal, você coloca o mel. Aí adoça a gosto ali, faz o seu gosto ali. E a temperado para você comer com um churrasco, num bife grelhado ali, você faz ela temperada com sal, salsinha, o orégano, pimentinho do reino, alho e cebola. Você mistura e faz essa pastinha. O que ela vai nos mostrar hoje é o processo da manteiga pura. O primeiro passo é bater o leite no liquidificador por 20 minutos. É possível ver a textura mudando e o leite vira um creme, que é coado em uma peneira grande para separar o líquido da gordura, que vai virar a manteiga. Depois é preciso lavar bem. O manejo cuidadoso é fundamental nesse momento. Um pouco de sal a gosto, separar a manteiga em potes pequenos e pronto. A manteiga já pode ser consumida. E agora é hora de saborear a famosa manteiga com pão. Quanta coisa boa de se ver, né, gente? Vamos para o intervalo agora, mas já eu volto e mostro para você a demonstração de fé do produtor rural, numa cavalgada de 10 dias até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Estamos de volta e o assunto agora é biotecnologia, importante alternativa para o desenvolvimento sustentável. O setor está em expansão e pode contribuir significativamente na recuperação econômica do produtor rural, da indústria e, por consequência, da economia do país após a pandemia. A biotecnologia é uma prática da junção entre biodiversidade e tecnologia. O setor vem crescendo ano após ano no Brasil. Está presente tanto na produção rural quanto na industrial. Nós temos uma rica biodiversidade a ser explorada que pode representar oportunidades de negócio para o produtor rural e também para os demais elos da cadeia produtiva, como, por exemplo, a própria indústria. O Brasil ele pode ser o líder nessa agenda. Ele hoje detém 20% da biodiversidade do planeta e tem um conhecimento científico em áreas como biocombustível e bioquímica que garante a possibilidade de nós avançarmos liderando esse processo. Esse modelo de produção baseado no uso de recursos biológicos tem o objetivo de oferecer soluções sustentáveis na fabricação de alimentos, cosméticos, biocombustíveis e medicamentos. Segundo dados da Associação Brasileira de Bioinovação, o setor pode agregar por ano na economia brasileira até 53 bilhões de dólares. Espera-se que haja cada vez mais uma consciência ambiental e ecológica para a preservação das condições de sobrevivência do planeta. Olha,
Para a especialista, a atividade é uma esperança de retomada econômica que o Brasil deve iniciar após as perdas comerciais agravadas pela pandemia. A bioeconomia ela pode ser para o país uma estratégia para a retomada do crescimento, para os novos empregos e para um desenvolvimento sustentável. Nós hoje no país temos um conhecimento vasto, científico e somos um destaque internacional quando se trata da matéria. Quando o assunto é o avanço para a ampliação do setor, os estudos para o melhoramento não podem ficar de fora. Quando a gente fala de bioeconomia, nós estamos falando de uma cadeia, nós estamos falando de diversos processos, tanto na base do produtor rural e em todos os segmentos da cadeia de produção. E a pesquisa ela contribui nesse contexto, ela contribui de uma maneira geral para a estruturação das cadeias de produção e para melhorar a sua eficiência. A utilização de recursos tecnológicos para evitar a degradação do meio ambiente e a utilização efetiva dos recursos gerados, de forma que haja sustentabilidade na sociedade. Uma dica para usar bem a bioeconomia é procurar por qualificação profissional. Na área rural, o Serviço Nacional de Aprendizado Rural, o Senar, disponibiliza gratuitamente e online cursos em diversas modalidades. Jainara é estudante de agronomia. À procura de algo para preencher o tempo livre, descobriu o site do Senar e tem aproveitado para ampliar o conhecimento. Eu estava em busca de algo que conseguisse otimizar o meu pouco tempo livre e a galera toda recomendou, falando que era um curso muito bom, um conteúdo muito rico, e aí eu fui atrás do Senar. O conteúdo não é apenas para estudantes, mas também para pessoas do meio rural, interessadas em capacitação e que visam melhores resultados nas atividades. A ideia surgiu por querer ampliar os serviços de capacitação de qualidade às pessoas do campo, pensando em mais agilidade, uma maior abrangência e, claro, gratuidade, contribuindo para a formação profissional rural. Em 10 anos de existência, a plataforma do Senar já promoveu mais de 5.000 cursos à distância. Durante a pandemia, a entidade ampliou a oferta do ensino online, através de videoconferências, acompanhamento personalizado e videoaulas disponíveis no portal. Os cursos são desenvolvidos e ofertados para todos os trabalhadores, agricultores rurais, seus familiares, pessoas ligadas direta e indiretamente ao setor rural, estudantes dessa área. Veridiane é engenheira agrônoma, atua na assistência de operações agrícolas. Aluna do portal, ela reconhece os benefícios do aprendizado. Me trouxe muito conhecimento e me fez crescer profissionalmente. Superou as minhas expectativas. São cursos altamente qualificados e capacitados. Além de você poder assistir aí no conforto da sua casa, a hora e onde você quiser. A Jainara já fez mais de 40 cursos e não pensa em parar não. Tanto é que já definiu o próximo. O agronegócio foi uma das únicas áreas que não parou. Então é muito interessante a gente saber quais são os desafios do agronegócio, quais são as perspectivas do agronegócio, porque é ele que está movendo o nosso país em uma época tão difícil como essa. Quem vive do campo ama expressar a fé de forma concreta. Produtores rurais da pequena Carmópolis de Minas saíram em romaria para o Santuário Nacional de Aparecida. Depois de 8 dias de cavalgada, nossa equipe se encontrou com eles na cidade de Passa Quatro e seguiu viagem até a capital Mariana da Fé. O sol ainda está escondido atrás das montanhas mineiras, mas a siriema no campo já avisa que é hora de acordar. As traias penduradas embelezam a varanda da casa que serviu de pouso, e os cavaleiros, um a um, vão se levantando. Já são quase 6 horas da manhã, e enquanto a comitiva vai acordando, o senhor Miltinho vai realizando o café da manhã. Senhor Miltinho, qual o café da manhã de hoje? Hoje vai ser uns ovos mexidos com bacon, mussarela e presunto. Tá? E tem o biscoito, pão. E hoje, todo dia de manhã é isso que eles gostam. Um café, um leite queimadinho. Aí é mais reforçado. O café é bem passado no coador a pano.
o sol vai revelando as belezas do local. Vale a pena se debruçar na cerca de tábua e apreciar a paisagem ao som do canto dos passarinhos. Traje colocado, é hora de forrar o estômago com o mexido de ovos, o café quente, queimadinho de leite e outras delícias que seu Miltinho preparou. O fogão a lenha vai mantendo a comida quente e ainda serve de mesa. Depois de tomar o café, é hora de agradecer por mais um dia de cavalgada que se inicia. Os chapéus colocados na grama fazem a forma de uma cruz. Ao lado, a bandeira com a imagem de Nossa Senhora Aparecida se destaca. E assim a novena começa. Romaria sempre em êxodo missionário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada cavaleiro carrega no peito sentimentos particulares. O motivo é único: chegar à casa da padroeira do Brasil. A fé é o combustível desses peões. Vós que, cumprindo a vontade divina, vos revestistes da bondade e da misericórdia do Senhor. Depois da oração, é preciso apertar o passo para pegar a tropa no campo, arrear a montaria e seguir viagem. A vassoura serve para escovar o lombo do animal, e junto aos pelos velhos vai saindo também a neblina. Enquanto cada um arreia seus muares, conversei com o Daniel, que é o responsável pela comitiva. O motivo da cavalgada é simples. Primeiramente pela fé em Nossa Senhora Aparecida, né? E pelo amor ao tropeirismo, né? Na tradição campeira. Todo mundo de família de origem rural, a gente gosta muito dessa questão do campo, dos animais. E uma coisa acasalou com a outra, né? E deu certo. É uma planta que deu frutos. Essa mula aqui chama padroeira. Ela nasceu dia de Nossa Senhora Aparecida. Eu pus o nome dela de padroeira. Já está com seus 6 aninhos só. A comitiva Frango d'Água realiza a cavalgada rumo ao Santuário Nacional de Aparecida desde 2010. Percorre um trajeto de aproximadamente 390 quilômetros, que a cavalo corresponde a 9 dias de viagem. O destino da comitiva está a cerca de 48 quilômetros. São 2 horas de carro ou 2 dias de viagem a cavalo. Por isso não se pode enrolar. É preciso pegar a estrada. Fui convidado a percorrer um pequeno trecho a cavalo. E é claro, aceitei. Já foram feitas 7 paradas até agora. Quando a cidade fica para trás, os cavaleiros se preparam para começar o Santo Terço. Terço na mão, Daniel é quem puxa a oração. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos o vosso Espírito e tudo será criado. A paisagem é cercada de montanhas e araucárias. Até uma barganha é feita no trajeto. A égua dele pariu uma mulinha preta. Nós nem viu ela não, mas nós já cortamos uma catilha nela aqui. Ele tá querendo comprar minha caminhonete, a estrada. Aí pegou a estrada, a mula vai fazer a diferença. Depois da alegria da barganha, o peão vira cantor. A mulher descanelada e tem uma linda filha. Para adiantar o trajeto, os mais experientes procuram atalhos no meio do pasto. O rio que desce da serra tem água cristalina e serve de bebedouro para a tropa. Mais adiante, chegamos na estação Coronel Fungêncio. O local dá acesso ao túnel Café com Leite. Lugar onde ocorreu um dos cumes da Revolução Constitucionalista de 32, quando paulistas e mineiros se enfrentaram em um conflito sangrento. O túnel tem aproximadamente 1 quilômetro de extensão e passa por baixo das montanhas que fazem a divisa entre a cidade mineira de Passa Quatro e a cidade paulista de Cruzeiro.
O túnel, que já foi marco de discórdia e guerra, hoje vê passar sinal de paz. A bandeira com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ao entrar no túnel, sentimos aquele frio na barriga. As ferraduras dos muares ecoam por todo o canto e a água escorre pelas paredes. As mulas são guiadas pela lanterna do celular. E para mostrar que a fé vence qualquer medo, os cavaleiros vão cantando. Depois de atravessar o túnel, seguimos para a próxima parada, onde seu Miltinho já estava preparando o almoço. Fiz o trajeto com a comitiva até esse ponto, pois a mula rainha, na qual estava cavalgando, já havia feito um percurso no dia anterior e por isso precisava descansar. Seu Everton e Arthur trataram de cuidar do animal. Com a água do rio, providenciaram um banho para a mula. Álvaro é o responsável pela saúde dos animais e explica a importância de cuidar bem da tropa antes e durante a viagem. É um cuidado muito amplo, desde vacinação, de dieta, ferrajamento e trato, alimentação, medicamentos e tudo. A gente traz uma farmácia veterinária. E então tem um cuidado assim, muito assíduo, muito à risca com os animais, porque sem eles a gente não consegue fazer essa romaria. Após amarrar os animais na sombra, é hora de almoçar. O almoço é reforçado: bife, arroz, salada com tomate, alface e pepino. E aqui a boia é da hora. Após um descanso de 20 minutos, a viagem precisa continuar. Ao chegar no próximo pouso, a tropa é solta ligeira no pasto. Quando pergunto para o Breno se ele tem saudade de casa, a resposta é rápida. E tem saudade de casa? Demais, velho. A gente já tem engasga, né, para falar. A saudade de casa é muito grande. Eu tenho 2 filhos pequenos, então com certeza, muita falta deles, principalmente, né? À noite, antes de dormir, o assunto foi o trajeto do dia, em especial a passagem no túnel. Quando eu amarrei do buto cheirando, eu fazia assim, ó, e não enxergava nada pra subir. Eu também não enxergo nada. Tô morto. Aqui. As risadas são constantes. Eu sou. Pelo amor de Deus. Lembram que conheceram vários lugares. Ah, já passei mais de umas 50 cidades diferentes. Se for contar o tintim por tintim, parada de almoço, café, tudo que você vai fazer mesmo, mais de 50 cidades diferentes. Mais um dia de cavalgada chegou ao fim. É hora de dormir. Para registrar o momento em que a comitiva chega ao seu destino, nossa equipe foi até a Basílica Nacional de Aparecida. Na chegada, um carinho ao companheiro, o burro Piriá, que o trouxe durante o trajeto. E após dias de viagem, eis que chega o momento tão esperado, o encontro com a mãe padroeira. Olhos fixos, atentos, a conversa é íntima e mostra que a missão foi cumprida. Faço questão de vir todos os anos e enquanto eu tiver força eu vou fazer. Enquanto Deus me der força e saúde eu vou fazer. Eu vou vir aqui cumprir minha promessa. Mais uma romaria realizada, que venha a próxima em 2021, se Deus quiser. A vida no campo sustenta a fé de quem reconhece na criação a presença atuante de Deus em cada detalhe. Quanta riqueza tem nossa gente, quanta beleza tem nosso campo, quanto ainda podemos fazer para preservar essa natureza e garantir que no futuro nossos filhos e netos aproveitem e mantenham essa linda obra de Deus. E chegamos ao fim de mais uma edição, mas semana que vem tem mais. Até lá e se cuidem!